Tem pesquisa, Yuri Pita, porque a pesquisa Nexus BTG, divulgada hoje, analisou o potencial de voto e de rejeição dos nomes na disputa para presidente. Flávio Bolsonaro aparece como o candidato mais rejeitado. Vamos conferir. Em junho, 51% dos eleitores diziam que não votariam em Flávio de jeito nenhum. Esse número foi para 50% em julho e se manteve assim na pesquisa de hoje. Os que afirmaram que o senador é o único em quem votariam eram 28%, depois 27% e agora são 25%. Já os eleitores que poderiam votar em Flávio, mas também em outros, somava 18%. Foram para 20% e agora são 21%. Aqueles que não conhecem o senador eram 3%, depois 2% e 3% novamente. Os que não sabem ou não responderam, 0%, 1% e 1%. Na sequência, vamos ver o potencial de voto e rejeição do presidente Lula, do PT. Os eleitores que não votariam em Lula de jeito nenhum somavam 49% em junho, foram a 46% e agora somam 48%. Já os que dizem que Lula é o único em quem votariam eram 38%, foram a 36% e agora 37%. Em junho, 12% afirmavam que poderiam votar no petista, mas também em outro nome. Esse indicador foi a 16% e agora caiu para 13%. Aqueles que dizem não conhecer o presidente permaneceram em 1% em todos os levantamentos. Os indecisos não pontuavam nos dois primeiros levantamentos aqui do Record, da série, e nesta última etapa somam apenas 1%. E olha, mais um recorte, porque nessa pesquisa Nexus BTG perguntou também mediu, a percepção do eleitorado sobre o governo Lula. O primeiro cenário é a da aprovação da gestão petista. Vamos aos números. Em junho, a desaprovação era de 48%, depois 47% e agora subiu para 49%. A mesma, né? Primeiro ficou em 48% e depois em 47%. Já os que aprovaram eram 48% em junho, depois 47% e agora a aprovação se mantém em 47% sobre o governo Lula. Não sabem ou não responderam eram 4%, depois 6% e agora são 4% novamente. Agora o recorte nós vamos falar da avaliação do governo. Em junho, 42% consideravam o desempenho do presidente como ruim ou péssimo, número que oscilou para 41% e agora subiu para 43%. Os que avaliavam o governo Lula como ótimo ou bom eram 38%, caíram para 35% e agora oscilaram 1 ponto positivamente para 36%. Os que consideram a gestão regular de 18% subiram para 24% e agora caíram para 20%. Os indecisos, ou os que não responderam, somam 1% em todos os levantamentos aqui dessas últimas 3 fases da pesquisa Débora Bergamasco. E essa pesquisa Nexus BTG ouviu 2.004 eleitores de todo o país, entre os dias 24 e 26 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Esse levantamento foi contratado pelo Banco BTG e está registrado na Justiça Eleitoral. Pedro Venceslau vem aqui para a tela conosco. Pedro, você tem trazido aqui a apuração de como os demais candidatos que não Lula e Flávio Bolsonaro falam muito da alta rejeição que ambos registram e que os outros, até por terem uma menor taxa de conhecimento, têm também uma menor taxa de rejeição. Agora, falando especificamente da avaliação do governo, você nos traz alguma análise, alguma apuração do quanto, nesta altura do campeonato, prestes a começar o mês de agosto, há 2 meses da eleição, um pouco mais de 60 dias da eleição, o quanto havia a expectativa de que os indicadores estivessem mais favoráveis ao presidente do que vem sendo apontados, por exemplo, por este levantamento da Nexus. A expectativa de fato era essa, que o governo já tivesse começado a colher os frutos da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, do desenrola, porque depois detectaram que esse efeito não foi sentido, porque a população estava endividada, criou-se um programa para resolver esse problema. Também esperava-se que a população tivesse sido sensível à campanha do governo para acabar com a jornada 6x1, entre outras propostas do governo. Porém, os petistas minimizam essa pesquisa e essa rejeição
E lembram que em 2022, nessa altura da disputa eleitoral, no começo mesmo da campanha, o presidente Lula, na oposição na ocasião, estava muito na frente de Jair Bolsonaro, então no governo, que era o incumbente. E era uma diferença que dava até a impressão de que seria uma eleição tranquila para o petista. E a posição do presidente Lula de líder nas pesquisas, ela refletia a rejeição da população ao governo Jair Bolsonaro naquele momento. Quando a eleição começou de fato, quando virou-se essa chave, especialmente depois do horário na televisão, a aprovação do governo Bolsonaro começou a subir na medida que as pesquisas de intenção de voto também mostravam o crescimento do ex-presidente. No final, os dois foram para o segundo turno e o Lula venceu, é verdade, mas por uma margem muito menor do que apontavam as pesquisas em julho. Muito obrigada, Pedro Venceslau, pelas informações e análises. A gente volta com você daqui a pouco.